Muy buenas noches, amados amigos y hermanos Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes, en otras naciones. também aos que estão em outras nações, El misionero Miguel Bermúdez Marín, e uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, quem esteve nos falando faz alguns minutos. el lugar donde E, encuentra y al desde o lugar onde se encontra, quiero e no lugar onde se encontra, quero estender minhas saudações doctor, ao fiel missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim. Dios te bendiga, Que Deus te abençoe, Miguel. te dé mucha salud y mucha vida, Te dê muita saúde e muita vida llegues para que chegues vivo à transformação también e também al cumplimiento de la visión ao cumprimento da visão da tenda. y que Dios le bendiga a todos E ustedes. que Deus abençoe a todos vocês, ministros reunidos com Ele lá, Congregación allá a toda a congregação reunida lá com Ele, donde el Señor onde Ele se y encontra, a todos los ministros e a todos os ministros em diferentes nações e as suas congregações. la bendición de Cristo le Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês bendiga sobre mí. e também sobre mim, Del Señor Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nos use grandemente neste tempo final. Dijo, ahora leo Agora lerei en Primera de Reyes no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, 19, verso 8 en adelante. do versículo 8 em diante. Verso 8 en adelante dice, de Primera de Reyes, capítulo 19, Falando do profeta Elias, hablando del profeta Elías, dice, diz: se levantó pues y comió y bebió, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. y fortaleció con aquella Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. se levantó E pues, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites comida, caminó 40 días até y 40 Horebe, hasta el monte o monte de Dios. de Deus. Y allí se metió en una E ali entrou numa caverna pasó la noche e passou ali a noite. a él palabra. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: ¿Qué haces aquí? que fazes aqui, Elias? Respondió, E ele disse: he sentido un vivo celo por tenho Jehová, sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos han exércitos, dejado su pacto, porque os filhos de Israel han derribado tus deixaram o teu pacto, y han matado derrubaram os teus y altares, han matado a espada, mataram os teus profetas à espada, y solo yo he quedado. e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Él le dijo, sal fuera y ponte E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. y un grande E eis que passava o Senhor, como também viento que rompió um grande e forte vento que fendia os montes y quebraba e quebrava peñas delante de as Jehová. penhas diante do Senhor. No estaba en el viento. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Estaba en el Também o Senhor não estava no terremoto. tras el terremoto, E depois do terremoto, um fogo. estaba en el fuego, Porém, também o Senhor não estava no fogo. algo apacible. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Y cuando lo oyó, él E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na sua capa y se puso e saiu para fora. cueva. Y se puso a la puerta de la E cueva. pôs-se à entrada da caverna. Vino a él una voz diciendo, E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? he sentido un
sentido un vivo celo E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, dejado tu pacto, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. solo yo he quedado, E me buscam buscan, a minha vida para me tirarem. le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, E o Senhor lhe disse: llegando, huirá vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ninsi por unir Também a Jeú, filho de Ninsi, Ninsi, ungirás, rey sobre Israel, rei de Israel. y Eliseo, hijo de Safat, E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. y el que escapare de la espada de E há de ser que o que escapar da espada de Azael, escapare de la espada de matá-lo-á Eliseo lo matará. Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. 7,000, cuya Também rodilla deixei ficar em Israel 7.000, ante Baal todos os joelhos que não se dobraram a Baal, lo han besado. e toda a boca que não o beijou. En la introducción en esta noche del tema de escuela bíblica, el tema del estudio bíblico será A introdução desta noite do tema da escola bíblica, en el monte de Dios. o tema do estudo bíblico será Elias no Monte de Deus, pelo qual teremos uma curta introdução do tema da escola bíblica do próximo domingo, Dios mediante, com a ajuda de Deus. hoy viernes Hoje, sexta-feira, 4 de noviembre, tendremos la introducción en esta noche. 4 de novembro, nesta noite teremos a introdução, 6 de noviembre, el próximo e depois de amanhã, domingo, 6 de novembro, será la escuela bíblica donde el tema ou no próximo domingo, 6 de novembro, será a escola bíblica, onde o tema será Elias no Monte de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. el monte Sinaí, O Monte Sinai, tiempo de Moisés en el Éxodo, fue el monte no Êxodo, no tempo de Moisés, foi o monte de Deus, onde del ángel del pacto, o anjo do pacto estava apareció e onde Deus apareceu a Moisés a Moisés, en una zarza aquel día. numa sarça que ardia e não se consumia. Estaba Dios Deus estava no anjo, en su ángel en la- em seu anjo, no anjo do pacto, para hablarle para falar al instrumento que él tenía, ao instrumento que ele tinha, através do qual se manifestaria estaría al pueblo hebreo de la esclavitud. e libertaria o povo hebreu da escravidão no Egito. Por tanto, ese era el monte al cual Dios los llevaría para darle los 10 mandamientos, Portanto, esse era o monte no qual revelarse Deus os levaria para lhes dar os 10 mandamentos, manifestar-se, revelar-se a Israel nesse monte, se dice do qual, en Hebreos capítulo 12, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 18 en adelante, versículos 18 em diante, San Pablo hablando dice, São Paulo no disse: os habéis acercado al monte de porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, y que ardía e a escuridão e as trevas e a tempestade, a la oscuridad, a las tinieblas y a la e ao sonido al sonido de da la trombeta, voz que hablaba, e à voz das que palavras, lo oyeron, a qual os que a ouviram que no se les hablaba, pediram que se lhes não falasse mais.
porque não podiam suportar porque não podiam lo que se suportar ordenava. o que lhes Se mandava. alguma bestia Se até o animal tocar o monte, será apedrejado pasada, ou passado com um dardo. e tão terrível era o que se E veía, tão terrível era a visão estoy esbaldado, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. sino que os habéis Mas acercado chegastes al monte de ao Sión, monte a Sião ciudad del Dios vivo, e à cidade do Deus vivo, la celestial, a Jerusalém celestial compañía de muchos e aos ángeles, muitos milhares de la anjos, congregación de los primogénitos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos a Dios el que juez de estão todos inscritos los nos espíritus, céus, e a Deus, o juiz de a todos, Dios, el juez de todos, a los e aos justos espíritos hechos dos justos aperfeiçoados, Jesús, el mediador del nuevo e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. mirad que no desechéis al que habla, Vede porque si no escaparon que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam tierra, aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, de los cielos, se nos desviarmos daquele que é dos céus, del cual conmovió a voz do qual moveu então a terra, diciendo, porém agora anunciou dizendo: una vez ainda uma vez conmoveremos comoverei não só a terra, también, senão também o céu. y esta frase, E esta palavra, ainda uma vez, de las cosas mostra a mudança das coisas móveis hechas, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. así que Por isso, viendo nosotros tendo recebido um reino que não pode ser abalado, mediante retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, consumidor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. así como se acercó Moisés con el pueblo Assim al monte como de Dios, com o povo hebreu, al monte Sinaí, Moisés se aproximou do monte de Deus, do monte Sinai ou do monte Horebe. bajo el nuevo pacto, Agora, sob o novo pacto, el cristianismo, desde o dia de el Pentecostes, día de Pentecostés, se han acercado al monte de Dios, o cristianismo, también entonces os crentes em Cristo se aproximaram do monte de Deus, Jesucristo, o qual no Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual esteve passando pelas diferentes etapas. cuando etapa por E quando passou pela etapa de santificación, de santificação nos dias de Lutero, en esa etapa nessa etapa, esa es la etapa essa era que allá en el monte a etapa em que o profeta Elias estaba el profeta estava no monte de Deus, en el monte de Dios. lá no monte Sinai. Ahora podemos ver al profeta Moisés con el pueblo, Assim podemos ver o profeta Moisés com o povo no monte Sinai. Elías ahora, Podemos ver nessa passagem que lemos o profeta Elias com o povo, el pueblo, las 10 tribus, com as 10 tribos, donde Dios le iba a hablar, onde Deus lhe falaria. y lo vemos huyendo cuando Dios le aparece. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? E o vimos fugindo quando Deus lhe perguntou e disse: o que faz aqui, Elias? Jehová, E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, dejado tu pacto, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto. había huido y se encontraba en el E começou a explicar por que tinha fugido. Dios, el monte, E se encontrava no melhor lugar, no monte de Deus, no monte Sinai ou no monte Horebe. cuando pasa Dios delante, Quando Deus passou adiante dele, se escucha escutou y se ven los efectos e viu os efeitos de um poderoso vento que fendia os montes, y quebraba las venas. quebrava as penhas Delante de Jehová, diante do Senhor. Jehová no estaba en el viento. Porém, o Senhor não estava no vento. Esa fue la edad Essa foi a era ou o tempo de Lutero. de Lutero, la edad A era
luterana. Tras el viento, E depois do vento, terremoto. um terremoto. Pero Jehová no estaba en el Porém, o Senhor não estava no terremoto. etapa wesleyana. Essa é a etapa wesleyana. El terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba E depois do terremoto, um fogo. en la etapa pentecostal. Mas o Senhor não estava no fogo. Essa é a etapa pentecostal no cristianismo. Son etapas que luego en el monte São etapas que depois, no Monte de Sião ou no Monte de Deus, del Nuevo Testamento, do Novo Testamento, el monte de la iglesia del Señor Jesucristo, no monte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, realizan se materializam essas etapas, porque aquellas reflejan porque aquelas refletiram etapas as etapas que se materializariam no monte de Deus do novo pacto, do Novo Testamento. materializarían. Pero luego vienen y tras el fuego E depois do fogo, uma voz suave e delicada. esa es en la edad de piedra angular, Essa é a era de pedra angular. hablando con un silbo apacible, hablando A voz de Deus falando com uma voz suave, falando uma mensagem delicada, uma mensagem suave para todos os crentes. y vean, cuando lo oyó Elías E vejam, e sucedeu que, ouvindo a Elias, con su manto envolveu seu rosto na sua capa de la cueva, e saiu para fora y aquí vino a él e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: aquí. Que fazes aqui, Elias? Respondió E ele disse: Celo, Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque quebrantado tus os filhos de Israel deixaram o teu pacto, a espada, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha alma para me atirarem. o sea que él estaba Ou seja, porque le querían quitar la vida ele estava fugindo, porque queriam lhe tirar a vida, monte de Dios, e fugiu para o monte de Deus, en donde vio aonde viu el viento recio, o vento impetuoso, terremoto um terremoto y un fuego, e um fogo, tres cosas, três coisas, cada uma em seu momento. pero Dios no estaba. Porém, Deus não estava no vento impetuoso, nem no terremoto e nem no fogo. Y luego vio y oyó un silbo apacible, E depois viu e ouviu uma voz suave e delicada, e Deus estava aí. apacible E quando ouviu a voz suave e delicada, de Dios. a palavra de Deus vai a Elias e lhe perguntou: O que fazes aqui, Elias? Es la misma pregunta É a mesma pergunta que surgirá. va a surgir. ¿Por qué el Señor Por que con o Senhor, los creyentes com os crentes em Cristo, Cristo en el día postrero, no último dia, no monte de Deus, edad de piedra angular, na era da pedra angular, cuando los judíos vean a Cristo viniendo por su iglesia, ellos dirán, quando os judeus vejam a Cristo vindo por sua igreja, eles dirão: esperando Este é quem nós estamos esperando. Isso será el silbo apacible, a voz suave la edad de piedra, na era da pedra angular. van a ver la bendición Eles verão a bênção que vendrá que virá en medio del no meio do cristianismo, na era de pedra angular, bajo sob el ministerio de él, o ministério de Elias, el cual estará ahí o qual estará aí. y de ahí pasará E daí o ministério el ministerio passará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Vimos Elías, Vimos a Elias primera edad, na sétima era, ministerio de Elías en el reverendo William Branham por cuarta ocasión,
Y él dice que vendrá por quinta ocasión. O ministério de Elias no reverendo Lembrana pela quarta vez. E ele disse que virá pela quinta vez para os judeus também. El ministerio Essa será a quinta vez, ou a quinta manifestação do ministério de Elias, em que Deus falará não somente à igreja do Senhor Jesus Cristo, del pueblo hebreo, mas ao povo hebreu. sobre todo al pueblo hebreo, es la quinta manifestación de Elías, o ministerio de Elías. Ellos lo van a ver y van a hacerse la pregunta ¿por qué? Sobretudo ao povo hebreu na quinta manifestação de Elias, ou no ministério de Elias. Eles o verão ver e farão a pergunta: por que este ministério esteve com o cristianismo? Já estamos Ya estamos en el tiempo del siglo, no tempo da voz suave e delicada. por lo tanto, Portanto, Dios le estará hablando Deus estará falando al pueblo acerca de Israel, ao povo a respeito de Israel cristianos, e a respeito de um grupo de cristãos que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Elías en el monte de Dios. Ahora vive Elias no monte de el Deus. monte de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Es también Sion espiritual. Agora nós vimos que sob o novo pacto, o monte de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também é a Sião espiritual. E é também a Jerusalém espiritual. Ya sabemos cuál Portanto, já sabemos qual é o monte que Elías aparecerá. em que Elias aparecerá, Quinto ministerio. no seu quinto ministério no último dia. Ya estuvo en el cuarto ministerio, Esteve no quarto ministério, en el monte no monte de de Deus, Dios, en la etapa também na etapa de de la Odisea Laodiceia, pentecostal. na etapa pentecostal. Por eso el reverendo Por isso, o reverendo William Branham con ese ministerio esteve com esse ministério, se movendo en esa séptima nessa sétima era da igreja gentílica, representada en la iglesia representada na igreja de Laodiceia da Ásia Menor. para este tiempo final. Para este tempo final, El ministerio o ministério de Moisés y Elías de Moisés e de Elias pasarán al pueblo passarão ao povo hebreu para llevarles la para levar a palavra profética, de bendición al a palavra de bênção ao povo hebreu. primero. Mas, primeiramente, Lo verá a igreja do Senhor Jesus Cristo Jesucristo, verá quinto ministerio o quinto ministério de Elias e depois el ministerio o ministério de Moisés y así por el estilo e assim por diante, en el cumplimiento de la no visión del cumprimento da visão da tenda. altar. Ahí vamos a ver Aí veremos más claramente mais claramente o ministério de Elías de Elias pela quinta vez y el ministerio de Moisés e o ministério de Moisés en acción. em ação. Y lo vamos a oír E ouviremos tronando con los 7 truenos o ministério do anjo forte que desce do céu, trovejando com 7 trovões, del ángel fuerte que desciende. do Apocalipse capítulo 10. Los truenos literales representan Os trovões literais representam os trovões espirituais, al pueblo que é a voz de Deus falando ao povo, Sinai, como falou lá no Monte Sinai. y se veían E viram relámpagos, relâmpagos, voces, vozes, trovões, pero era Dios hablando. porém era Deus falando. La parte Viram física, la a veían, parte física, pero no comprendían mas não compreendiam completamente. Possivelmente, a Dios hablando. alguns ouviram a Deus falando, porém Moisés sabia
o que Deus estava falando. Dios le hablaba E Deus tronante falava a Moisés com a voz trovejante, y el pueblo escuchaba. e o povo escutava Dios le hablaba. quando Deus lhe falava. Escuchaban truenos, veían Todos escutavam trovões, voces viam relâmpagos, ouviam vozes, y carros de e o monte estava cheio de anjos e de carros de fogo. Era un momento muy importante en Era la vida um momento del pueblo hebreo. muito importante na vida do povo hebreu. El monte Sinaí O Monte Sinai estaba lleno de ángeles. estava cheio de anjos. Está en Deuteronomio Isso está no capítulo Eso fue cuando estaban siendo echadas las bendiciones. Isso está no capítulo 33 de Deuteronômio. E isso foi quando Deuteronomio. as bênçãos estavam sendo Cual enviadas. bendijo Moisés, el varón de Dios. Varón de Dios. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, Dijo, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. y de seguir les esclareció. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhes subiu de Seir, 10 millares de santos resplandeceu desde o monte Parã, en su mano derecha. e veio com 10 milhares de santos. Aún Amón, À sua direita havia para eles o fogo da lei. que dice Moisés, vino Na verdade, ama os povos. entre 10 millares. O que Moisés disse? Veio com 10 milhares de santos. O sea que hubo una reunión Ou seja, que lá houve uma grande reunião. Ahora veamos por un momento
Agora vejamos por um momento, capítulo 7, verso 9 en adelante, no capítulo 7 de Daniel, estuve mirando versículos 9 em diante, diz: puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era E blanco continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. como lana blanca, A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. la rueda del trono, E seu trono era de chamas de fogo, fuego, e as suas rodas de fogo ardente. y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Um rio de fogo manava Le servían. e saía de diante dele. Millones asistían de Milhares de milhares o serviam, y el e milhões de milhões assistiam diante dele. fueron abiertos. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aquí también millares de millares sirven delante de Dios. Aqui também, milhares de milhares servem diante de Deus. Cristo, bajo el nuevo pacto, A igreja do Senhor Jesus Cristo, estará sob o novo pacto, estará com Mesías príncipe o Messias príncipe para las naciones, no juízo para el juicio final. das nações e depois no juízo final. Elías en el monte de Dios. Elias Monte de Dios bajo el nuevo no monte de Deus. Já vimos que o monte de Deus sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. apareció Elías por cuarta ocasión. Aí foi onde apareceu o ministério de Elias pela quarta vez, assim como o ministério En el pueblo de João Batista apareceu do antiguo Israel, ao povo que estava sob o pacto antigo, Israel. y le da Veio e introduziu ao Messias. la séptima etapa de la iglesia hebrea. E a era ou etapa de João Batista foi a sétima etapa da igreja hebraica sob a lei, Príncipe, que é o povo hebreu. porque les la E logo o Messias príncipe na era de pedra angular, porque ele é a pedra angular ou a pedra de ângulo, produce e ele piedad de piedra angular. Así como é quem produz a era de pedra angular. Assim como Deus produziu cada era por meio pueblo como templo de cada mensageiro, na formação de um povo como templo de Deus monte e, de Dios. consequentemente, como monte de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo, que ha pasado por diferentes etapas de que passou por diferentes espiritual de etapas ou eras, no sabéis que sois templo de Dios. é o templo espiritual de Deus Mora en vosotros. no último dia. Por lo tanto, dice el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea que las persecuciones y toda esta Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, diz: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. juicio divino Ou seja, que as perseguições e todas essas mortes contra o cristianismo serão julgadas no juízo divino e Deus dará recompensa, dará bênção aos crentes que foram mártires todos los que queden en el día postrero, que estén en el monte de Dios, e a todos donde él colocará que no último dia fiquem en el cielo, en el libro de la vida de e estejam no monte de Deus, que é o lugar onde ele colocará os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro no céu. donde vemos al cuarto Elías que vino en el monte de Dios en la séptima etapa. Después, fuera de la séptima etapa, entre la séptima etapa y la octava etapa, entre la séptima etapa Onde é que vimos que o quarto Elias veio? No monte de Deus, na sétima etapa. Depois, fora da sétima etapa, entre a sétima etapa e a oitava etapa, entre a sétima era e a era de pedra angular. E onde veremos Elias vindo primeiramente pela quinta vez? No monte de Deus, no templo espiritual de Cristo,
que é a sua igreja. Eso es tan importante conocer E é o monte de Deus sob o novo pacto. divinas Por isso é tão importante conhecermos estas promessas divinas para não falharmos no último dia divinas. e estarmos vendo o que devemos ver no programa divino. En el monte de Dios. Es el monte en el cual Elias no monte de Deus. dice San Pablo, É no monte no qual e do qual nos aproximamos, verso 10, como São Paulo disse em Hebreus no capítulo 12, hablará como habló. versículos 18 ao 29. Es ahí, Será aí onde Deus falará como falou no Monte Sinai. Assim como en el monte Sinai, Moisés esteve no Monte Sinai, Elías también es, Elias também esteve no Monte Sinai. Dios le habló. Deus Y es en el lhe falou. de Dios del nuevo, E será no monte de Deus do novo pacto, iglesia del Señor Jesucristo, donde Dios ha estado hablando, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no monte de Deus, onde Deus esteve falando, e consequentemente será onde estado manifestando el ministerio esteve manifestando o ministério por cuarta ocasión en la de Elias y pela quarta vez por quinta ocasión, na sétima era, y de ahí pasará e manifestará o ministério de Elias pela quinta vez. E daí passará o povo hebreu, la ocasión. onde será manifestado o ministério de Elias pela quinta vez. E, logo depois, o ministério de Moisés. Será Moisés y Elías para los judíos, E o mesmo que será será Moisés e Elias para os judeus, próximo sello, será iglesia del Señor Jesucristo. o mistério do sétimo selo Dios bendiga. para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esto solamente ha sido la introducción. Continuaremos no domingo com a ajuda de Deus. Domingo en la escuela Isto foi somente a introdução ao tema do estudo bíblico en el monte de Dios. Veremos con más detalles da escola bíblica do domingo, Elias no monte de Deus. sobre este tema. Com a ajuda de Deus, veremos com mais detalhes sobre este tema. Miguel Bermúdez, María Gallardo, Deixo com vocês ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, creación docente, e a cada ministro na igreja ou na congregação onde se encontra. E José Benjamín Pérez, aqui em Porto Rico deixo o reverendo José Benjamin Pérez próximo domingo, Dios para continuar. donde Até no próximo domingo, onde, com a ajuda de Deus, y para la veremos com mais detalhes y el ministerio a Elias na quinta e para a quinta manifestação de Dios. Pasen todos muy buenos. do ministério de Elias e do ministério de Moisés no monte de Deus. Que todos desfrutem. Muito boa noite. Que Deus os abençoe grandemente, que nos abra as escrituras e o entendimento para compreendermos no próximo domingo. Para que Orem muito por mim também, bien para el próximo domingo. para que esteja bem Dios me ha estado para ayudando mucho y o me próximo domingo. continuará Deus esteve me ajudando muito e continuará me ajudando, también. e a cada um de vocês também. Recuerden que Recordem que que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz llena de las Que bendiciones. Deus os abençoe e guarde e que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.